Bom dia, tudo bem? Tô vendo vários bom dias aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Javier. Esperar uns minutinhos para termos mais pessoas aqui e eu inicio. Eu vou começar então. Vocês me avisem se tiver qualquer intercorrência. Tem um delay curto aqui entre a minha fala e a escuta de vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. Meu nome é Demily, eu sou a Demily Alves, eu sou engenheira de produção de formação. Eu atuo desde 2021 com política pública industrial, justamente de fomento à inovação. Então, eu já passei pela BRF, que é a sede de Perdigão, passei pela Nissan, que é do setor automotivo, e hoje eu estou na Softex, que é uma organização que trabalha com a promoção do software brasileiro na célula de internacionalização. Então, aqui a gente executa uma política pública que é focada na internacionalização de empresas, startups e CTs, e a gente traz aqui dentro da célula e busca nortear ações estratégicas que promovam a participação de organizações em eventos institucionais e também promovam o conhecimento, o pensar crítico através de estudos webinários como esse que a gente está fazendo aqui. É muito interessante que vocês que estão aqui nos assistindo, sejam aderidos ou não, consigam entender um pouquinho sobre como a gente opera e entender se existe um espaço possível para vocês trabalharem junto com a gente, mas acima de tudo, entenderem como o mercado internacional funciona e serem capazes de operar nele, conquistar o mercado internacional com suas soluções. Então, eu convido todos que estão aqui a conhecerem um pouco mais da Softex e conhecerem sobre o Brasil Ad Plus nos nossos sites, nas redes sociais e participarem das ações que a gente promove. Eu queria contextualizar um pouco esse estudo. Ele acontece num contexto muito interessante. Ele começou a ser discutido em 1999, então são mais de 25 anos costurando os detalhes para que ele acontecesse. E quando esse estudo começou a ser discutido, o que a gente tinha de tecnologia não era maduro o suficiente. Então, um acordo comercial desse tamanho em 1999, ele era sobre redução de tarifa e comércio de bens. E hoje a gente consegue perceber como ele é mais complexo, porque a gente está falando de requisito regulatório, de capacidade tecnológica e padrões de governança que são muito mais exigentes. Mas não se preocupem, não tenham pânico, essa exigência ela pode ser traduzida, ela pode ser internalizada e existem 1 trilhão de oportunidades que podem ser desenvolvidas no Brasil para que a gente alcance o nível de maturidade que esse acordo pede. Então, a ideia do dia hoje é discutir esse estudo, que foi realizado lindamente pelo Observatório e pela Célula de Internacionalização. Muito orgulhosa de ter participado da escrita, da revisão, muito orgulhosa dos meus colegas que participaram junto comigo. E, orgulhosamente, também trazer o Raul para discutir um pouco com a gente e apontar ali estratégias e cuidados que as empresas, startups e CTs podem ter para justamente usufruir esse acordo da maneira mais estratégica possível. Eu vou chamar o Raul aqui para se apresentar. Raul, por favor. Bom dia, Demily. Bom dia a todo mundo. Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade, né, de poder conversar com vocês. Parabéns pelo estudo, porque realmente acho que ele cumpre o que um estudo deve cumprir, que é ser conciso, mas ao mesmo tempo ser bastante amplo e dar uma informação bem bacana. Bom, vou fazer uma intro de mim bem rápida para contextualizar também, que o pessoal possa entender minha experiência e como posso dar minha visão e ajudar vocês. Então, meu nome é Raul Álvares, imagino que já pelo sotaque identificaram que sou gringo, sou madrilenho, espanhol, mas já levo muitos anos entre Brasil e Espanha, perto de 15 anos.
eu fui country manager da Stefanini, que provavelmente muitos de vocês conheçam, porque é a maior consultora brasileira de tecnologia. Fui country manager durante 5 anos na Espanha e fui vice-presidente também da Câmara de Comércio de Brasil e Espanha. Então, bom, acho que por la minha experiência e a contextualização de trabalho entre ambos países, consigo dar essa visão do que a gente precisa do brasileiro que vai para a Europa e também, às vezes, ao contrário, né? O espanhol, o europeu que vem para o Brasil. Atualmente tenho minha própria consultora que chama-se Arges Insights, que é uma consultora internacional especializada em ajudar precisamente empresas brasileiras indo para a Europa e vice-versa. E agradeço também a colaboração com a Softex, que a gente trabalha junto nessa parte. Inclusive, também sou um mentor da Softex. No passado já fiz parte das missões comerciais de vocês do Brasil e Haiti. Então, acho que essa breve introdução e podemos, Emily, o que você quiser com as perguntas e demais. Eu queria de novo agradecer, Raul, por você estar aqui. Eu acho que a sua presença aqui, ela traz credibilidade para o conteúdo, a gente consegue de fato trazer essa relevância para as organizações que estão assistindo a gente aqui e que têm interesse na internacionalização. Então, é sempre bom ter um profissional do seu patamar, do seu nível junto com a gente. E para iniciar e um pouco para organizar esses pensamentos, a gente trouxe algumas questões e vocês também no chat sintam-se livres para fazer outras questões, mas a ideia é que a gente responda alguns pontos pontuais para introduzir esse estudo e contextualizar ele, e depois a gente pode passar para questões que foram trazidas aqui no chat em algum momento. Então, a minha primeira grande pergunta para você, Raul, é um pouco próxima desse primeiro comentário que eu fiz. O acordo ele foi criado, começou a ser redigido em 1999. Hoje, em 2025, ele avançou. Em 2026, ele vai, de fato, começar a valer para os países do Mercosul. E eu queria entender, junto com você, se ele, de fato, amplia o acesso para todas as empresas brasileiras de TIC no mercado europeu. Por que essa dúvida? Será que só as empresas que têm um grande porte, um grande tamanho, são as que são capazes de atender as exigências regulatórias que a gente mencionou? Quem pode entrar nesse mercado? Não, obrigado, Emily. Antes assim de aprofundar na pergunta, eu gosto também sempre de contextualizar que a gente entra muitas vezes nas questões técnicas e não fala de algo primordial, que é a cultura, né? O approach cultural, inclusive para este acordo, né? Então, qualquer empresa brasileira que está pensando em ir para a Europa, primeiramente superar se adaptar, né, nessa barreira cultural. Eu acho que é importante porque, pela dimensão própria do Brasil, normalmente as empresas brasileiras, as startups, não pensam em se internacionalizar porque acham que a escala do Brasil é suficiente, coisa que é verdade. Poucos países têm uma escala de 220 milhões de pessoas, né? Mas este acordo vem para mudar isso e, como você colocou, foi um longo caminho. Eu acho que é um dos acordos internacionais mais difíceis e longos e travados da história, por causa mesmo da importância, né? Um acordo que precisa gerar um mercado comum de 730 milhões de pessoas e equiparar, enfim, países como Brasil, Argentina e os europeus às outras economias, né? Então, indo ao ponto mais da tua pergunta, a resposta, assim, bem direta seria sim, né? Conforme também o estudo que vocês colocaram, né? Assim, é verdade também que as empresas, assim, obviamente mais grandes, têm mais chances de se internacionalizar ou se adaptar conforme o acordo de um jeito melhor, né? Porque provavelmente elas já estão adaptadas aos padrões de compliance da União Europeia, sobretudo na parte de cybersecurity e inteligência artificial, tá? Não embora muitas das previsões que colocaram vocês no informe e demais, está falando de um aumento de 25% a 30% nas exportações de eletroeletrônicos, né? Então, realmente surge uma oportunidade bem grande para essas empresas. As restantes, né, que acho que será a imensa maioria, as empresas de tamanho médio, vamos falar assim, enfrentam desafios, né? Que são os desafios que eles têm que se organizar bem para poder, enfim, ir com sucesso para lá. Então,
a parte agora de gerar quer dizer, evoluir um pouquinho na minha resposta, falo que o acordo em geral testa a maturidade, né? É um acordo que vai testar a que a empresa brasileira está madura e quem não, né? Quem prove que tem já um tracking, né? Uma traçabilidade digital, vai ter sucesso. Quem não tem esse tracking precisa realmente se aprimorar, porque o acordo prima sobretudo os aspectos de compliance e GDPR, né? Então, bom, é importante. Eu acho que assim, para resumir ou para sinalizar as áreas importantes, são, como falei, a parte de compliance, tá? E dessa parte de compliance eu subdividiria em três bloques, né? Que seriam muito importante, como falei, ou está colocado no estudo, as regras de origem e o tracking, a rastreabilidade. É essencial provar a origem dos componentes, por exemplo, para as empresas de software, e a rastreabilidade da cadeia de suprimentos, né? É crucial e, sobretudo, em setores como alta tecnologia. Depois tem uma parte que já eu acho que muitos dos ouvintes ou dos assistentes no webinar já conhecem, que é a parte da GDPR. A Europa é líder na parte da regulação de proteção de dados, né? Inclusive, acho que a lei brasileira se adaptou, teve essa lei europeia de proteção de dados como base, né? Para sua própria. Então, é mega importante realmente prestar atenção a este ponto e se alinhar corretamente, tá? A propriedade intelectual também é um bloco, vamos falar assim, bem importante, né? O acordo realmente exige um maior rigor, né, na proteção da propriedade intelectual, e esse rigor, em tese, deve beneficiar as empresas brasileiras inovadoras, né? Mas, de novo, como sempre se fala, você não, quer dizer, investe para ganhar, né? Então temos que recordar e reforçar muito que precisa ter esse investimento nos sistemas de gestão, de gestão e na proteção das patentes e do software, tá? E já para não me estender muito, né, porque temos o resto de perguntas e demais, eu colocaria alguns dos setores que vão ganhar, ou em teoria, através do estudo, e o que, enfim, está colocado agora mesmo no bate-papo como setores que realmente vão ter benefícios, né? E seriam principalmente o setor de cloud computing, obviamente os serviços digitais e cloud computing, ok? Querendo dizer que as empresas que fornecem soluções de cloud e serviços digitais, sempre na parte B2B, realmente tem um vasto mercado potencial, né? Desde que, como falei anteriormente, realmente comprovem que estão cumprindo todas as requisitos europeus de cibersegurança e privacidade que o acordo preza. Depois, a parte do que falei dos eletroeletrônicos, é importante porque o estudo, né, projeta um aumento de quase até 30%, né? Então, impulsionado, obviamente, pela inserção de software e serviços digitais de alto valor. Então, essa parte também é um setor que vai ser beneficiado realmente, enfim, uma forma gigantesca. Assim que a conclusão, um pouco como falei no começo da minha resposta, é que realmente este acordo é um teste de maturidade digital e que as empresas brasileiras devem fazer esse autodiagnóstico, né? Para entender qual é o grado de maturidade digital nessa parte. Uma vez tenham assegurado essa ponta, poder ir para lá, né? Então, o sucesso, enfim, do acordo dependerá da velocidade e da seriedade com que o setor, né, aplica essas regras, né? Eu acho um comentário muito pertinente e a gente tende a imaginar que o acordo da União Europeia ele fala só sobre grandes empresas, só a Stefanini pode participar, mas não, ele abarca muito bem startups, microempresas e grandes empresas também. Eu acho que um detalhe sobre ele ter sido um acordo costurado durante tanto tempo é que existe um cuidado maior com microempresas, mas que a chave para que tudo isso aconteça, para que uma microempresa, uma startup, uma grande empresa acesse, é a conformidade regulatória. Então, o tamanho é muito menos restritivo do que o nível de maturidade regulatória. E é um ponto muito interessante de trazer. Tem um ponto, Demi, que gostaria de adicionar, né, ao que falei.
que está em paralelo ao acordo da União Europeia, que são os fundos próprios da União Europeia, que chama-se Next Generation, tá? Que ajudam a qualquer empresa, não tem que ser europeia, quer dizer, pode ser uma empresa sem ter o CNPJ ativo na Espanha, poder, falo da Espanha porque é o país, obviamente, que eu melhor conheço, não? Obviamente, qualquer região da Europa, podem ir lá e se beneficiar de isenção de impostos, incluso de uma ajuda pertinente para criar essa empresa lá. Então, essa parte, falo em paralelo, porque não é estritamente do acordo, mas é muito importante monitorizar e mapear as ajudas, que aí sim, as ajudas da União Europeia são bem maiores que aqui, por exemplo, não são uma mudança significativa, e dependendo do setor e das condições, podem chegar até 30.000 euros de ajuda, ou seja, uns 200.000 reais. Isso é muito interessante porque a gente tende a imaginar, quando fala de acordo Mercosul-União Europeia, que é uma relação de 1 para 1 entre Brasil e Reino Unido, por exemplo. Mas tem um mundo de oportunidades muito maior, até entre o Brasil e a Espanha, por exemplo, ou Sim. entre o Brasil e países do Mercosul que querem exportar para a União Europeia. Então, para quem está assistindo a gente aqui, que é de startup, ICT e etc., tem um mercado, um oceano azul gigantesco de empresas argentinas ou espanholas que querem fazer essa troca, mas que talvez não conheçam tão bem o ecossistema brasileiro. Então, não é tão limitante quanto a gente fala. Outro ponto, Demili, é importante que você mencionou e eu chamo a atenção, são os programas de inovação aberta, né? Que vocês também têm. A Europa atualmente, através de muitos hubs, instituições regionais de cada nos países, estão realmente incentivando muitos retos de inovação aberta, que como a palavra fala, faz que qualquer startup possa se apresentar lá, respondendo, né, uma solução para o reto proposto, e é um começo de trabalho de lá com risco zero, porque não é um risco, quer dizer, não tem que investir dinheiro, só teria que investir as horas, né, de trabalho para responder esse reto. E acabo aqui, podemos, não sei como se manda, Emily, comentar também, simplesmente um dado que acho bacana, que aumento, quer dizer, até faz 2 anos, realmente esses retos estavam ganhando as empresas locais, né? Mas desde o último ano teve um aumento de quase um 15% de empresas estrangeiras que já ganham estes retos. Então estão superando o famoso bairrismo, né? Que acontece lá. E eu acho que costurando um pouquinho do que você falou sobre setores que têm potencial, vale levantar essa pergunta. A gente, quando pensa em TIC, tecnologia de informação e comunicação, automação, segurança cibernética, pensam como coisas muito distantes. Mas o que elas podem fazer para, de fato, viabilizar o cumprimento do acordo? Sim, exatamente o que você falou. Bom, acho que essas empresas, automação e segurança cibernética, a gente chama de infraestrutura invisível, né? Porque é essencial, né? Mas a gente não está ciente de que está correndo por atrás, né? Então, essa parte é importante. Concretamente, por exemplo, a automação, né? Que classifica produtos via IA e demais, são itens críticos, né? Por exemplo, para a parte do setor de ESG, né? Do reporting, que agora está, enfim, no momento pico, né? Tudo o que está relacionado com sustentabilidade realmente é foco, né? Então, acho assim, né? Como primeiro ponto aí para te responder, as TIC são a espinha dorsal, né? Da transparência de rastreabilidade, né? Então, acredito que aí nessa parte, por exemplo, tem como falamos também antes o rastreamento de origem e sustentabilidade, né? Tem essa outra parte que eu falei das integrações dos relatórios do setor ESG para a parte ambiental, social e de governança, essas plataformas de dados e soluções de business intelligence, né? Que integram todas as capas, informações e demais. Eu acho que depois outra parte mega importante para aqui, aí, enfim, não sei se teremos algum assistente, alguma empresa que está nessa área, é sobretudo a parte da conformidade regulatória em tempo real, né? Por exemplo, o uso de uma nova tecnologia como machine learning e análise preditiva vai ajudar as empresas a monitorar mudanças regulatórias em tempo real e assim ajustar proativamente suas operações, né? Garantindo o alinhamento constante com as regras, enfim, da União Europeia. A parte chata da União Europeia, nesse sentido, é que é
às vezes, né, tem muita crítica de outros países, ou em geral, são países todos excessivamente regulamentados, né? Mas estas são as regras do jogo. Então, essa parte de estar atualizado constantemente para essas possíveis mudanças, e tem mudança, te falo, a cada todo tempo, é mega importante, né? Então, acho que esse é um ponto. Obviamente, a parte da segurança cibernética é mega importante nesta questão. Eu acho assim que, bom, vocês, o Brasil é um país top, né, na parte de cybersecurity. Eu acho que são dos países mais avançados, né, por causa também infelizmente, das necessidades do país, né, e dos riscos do crime cibernético, né? Então, acho que aí vai ter uma grande chance também. Assim, em resumo, enfim, todos os exportadores e demais devem integrar rapidamente todas estas tecnologias, né, que estamos falando, blockchain, machine learning e cyber, para poder ter resultados e, enfim, sucesso. Realmente, com todas estas tecnologias, as empresas transformam, né, os desafios regulatórios em eficiência operacional. E isso é uma vantagem competitiva decisiva no mercado global, né? Porque outro ponto que talvez seja uma dificuldade para o brasileiro quando encare, né, a efetividade do acordo, é a competitividade, né? Porque até agora a empresa brasileira está acostumada a competir entre brasileiros, entre empresas brasileiras. Indo para a Europa, você vai competir contra a empresa italiana, contra a empresa francesa, espanhola, alemã. Não quero dizer que isso seja uma das vantagens, mas simplesmente interiorizar esse grado de competitividade para dar o melhor de si. Né? Eu concordo, e o estudo traz isso de maneira não tão aprofundada, mas a gente tem essa vivência no Brasil Ed Plus de que algumas empresas elas não têm uma estratégia de go-to-market muito bem formada. Então, às vezes não tem um plano de internacionalização ou não tem contato com o mercado europeu antes de pensar em estruturar um acordo dentro de casa. Então, uma das experiências que a gente tem aqui, que compõe o estudo para compor esse webinar, esse material e até o que a gente faz junto com os aderidos, é de tentar colocar eles no ambiente para que eles, de fato, entendam não só na legislação, mas como, por exemplo, europeus negociam, ou como fazer negócios com europeus. Eu acho que as soluções elas já existem dentro de casa, o Brasil é muito maduro, até em inteligência artificial, que é uma dificuldade ali da União Europeia, mas que a gente ainda não tem um programa, um modo de inserção dessas empresas no mercado para que elas não sofram essa pancada. Emily, concordo. Eu, assim, em paralelo, adicionando ao que você está falando, eu acho que essa parte que mencionei, cultural, é muito importante, né? O brasileiro tem algumas questões culturais que vai bater de frente com o europeu, por exemplo, na questão mesma de ser direto, né? O brasileiro às vezes tende a não dar uma resposta, digamos, direta de sim ou não, e o europeu preza precisamente isso, sim ou não, né? Então, tem questões culturais de adaptação que têm que ser enfrentadas, né? E da mesma forma que os europeus vêm ao Brasil, se adaptam, né? Como a gente fala, se tropicaliza, o brasileiro, para tirar vantagem e usufruir realmente deste acordo, precisa se europeizar, né? Então, essa parte é importante, sim. Você tinha mencionado sobre sustentabilidade e rastreabilidade. Você entende isso como uma barreira para a entrada de exportadores no Mercosul? Não, assim, eu acho que ambas, com viés de oportunidade, né, são para quem se prepara, né? Eu acho que o estudo vê como um filtro seletivo, né, que leva padrões, não bloqueia, né? É a mesma ideia que a gente está falando, ou estamos falando nestes últimos minutos, de competitividade, é a ideia que coloca o estudo, né? Dizer, o ideal não é um bloqueio, sino um aumento das capacidades, enfim, de cada própria empresa, não? Como eu falei, eu acho que é um filtro que eleva padrões, não bloqueia. Assim, as barreiras iniciais surgem, né? Surgem como
das existências por exemplo, das importações ligadas ao desmatamento, né? Em parte da sustentabilidade, que eu acho que desde este ano tem multas de 4%, né? Então, que é importante, né? Então, essa barreira existe, né? Lógico, mas que também, como se suele falar, toda barreira, todo problema gera uma solução, que neste caso teria que ser solucionado através do due diligence digital, né? Então, para essa parte é também importante. Então, acho que para o Mercosul, o risco é um risco de especialização regressiva, ou seja, em commodities sem tecnologia. Não sei se isso me expliquei bem, mas espero que sim. Com oportunidade em cadeias sustentáveis, né? As tecnologias da informação, né? O setor TIC prefere transparência, permite transparência, né? Tem, por exemplo, a Eco3, que conheço de outros projetos, né? Como a proteína animal, que está atraindo investimentos, né? Diferindo produtos brasileiros às prateleiras. Então, é importante. Também é importante colocar, Demily, que a União Europeia já financia projetos de sustentabilidade, né? De fato, está colocado, se não me engano, no estudo que estamos colocando, falando de quase 50 milhões de reais, né? Então, assim, ajudando a transformar essa conformidade, né, em vantagem competitiva global. Eu acho que você está mais do que certo. Se a gente tiver aqui no chat alguma empresa que já trabalha com blockchain, IoT e etc., tem um mundo para ser explorado. Eu acho que a rastreabilidade como esse fator de diferenciação para entrar no mercado europeu também não deixa de ser uma oportunidade para empresas desse ramo que trabalham com isso. Então, quem faz blockchain, por exemplo, tem uma oportunidade gigante com o acordo do Mercosul dentro de casa, para empresas que de fato querem ingressar no mercado como grandes empresas, mas também para terem esse acesso como startup a outras startups, outros meios de financiamento fora do país. Sim. Você estava falando das barreiras, e eu fiquei muito curiosa, porque a gente entende, o estudo fala um pouco disso também, como um teste de maturidade. Eu acho que você usou também essa expressão aqui. Você acha que o Brasil, considerando essa estrutura de teste, nós somos aprovados ou reprovados nesse teste de maturidade? Essa é uma pergunta, assim, um tanto difícil, Emily, no senso de que, por um lado, eu acho o Brasil um país extremadamente maduro digitalmente, com setores top no mundo, como o setor, por exemplo, bancário. Simplesmente o exemplo do Pix, né, que inclusive o Brasil está tentando vender para o Banco Central Europeu, já mostra como, de um lado, tem uma capacidade, uma madurez digital, que a Europa nem sona. Eu costumo falar que, não sei quantos de vocês já conhecem a Europa ou demais, mas pode chocar a atenção de quando você vai para um caixa eletrônico e vê que é Idade Média, né? É uma telinha da Game Boy dos anos 80, né? Então, assim, eu acho que, de um lado, o Brasil tem uma maturidade, enfim, gigante nessa parte digital, mas talvez na parte, como você falou, né, aterrissando um pouco, de maturidade institucional, aí eu falaria que sim, seria reprovado nas capacidades atuais, né? Mas acho que tem um potencial de aprovação grande, agindo rapidamente, né? Também o estudo conclui que o acordo testa o país, né, a internalizar as regras, sem aprofundar nas possíveis assimetrias, né? Então, acho que também aí nesse ponto tem uns pontos fracos, que acho que são conhecidos por todo mundo, que é um gargalo no capital humano, né? O déficit atual em formação de inteligência artificial de dados e as dependências, talvez, de importações da tecnologia e da heterogeneidade empresarial. A parte forte, por exemplo, como eu falei, madurez digital em setores como banca é excepcional, cibersegurança e proximidade regulatória, né? Quer dizer, a forma em que vocês colocaram a lei de proteção de dados brasileiro é tão semelhante à lei de proteção de dados europeia que não vão sentir impacto, né? Então, nessa parte, ou seja, a maturidade institucional é forte. Mas, enfim, para poder evoluir, eu acho que precisa muito importante uma coordenação público-privada, né? Os investimentos em tecnologia e, enfim, nesse ponto seria chamado para alcançar essa maturidade estratégica.
Uma coisa muito legal que o estudo traz, e é uma discussão que a gente tem aqui dentro da célula de internacionalização, é como a gente consegue unir ICT, que são esses institutos de ciência e tecnologia, unir startup e unir empresas maduras para justamente promover esse cenário favorável para o Brasil. Então, para a gente é muito claro que a Softex, o Brasil Aid Plus, a célula de internacionalização precisa suportar ICTs, por exemplo, para que elas consigam desenvolver um conhecimento com essas redes internacionais. Então, ter uma relação com uma universidade europeia, para que esse conhecimento seja internalizado e a gente consiga ter startups que desenvolvem o produto desde o nascimento dele, adequado às legislações da União Europeia e empresas que também sigam o mesmo caminho. Então, eu acho que o que você fala, apesar de ser triste da gente não ter esse sim de cara, é um indicativo de que tem um trabalho muito legal que pode ser feito e, como você bem falou, é um trabalho que depende da união de poderes público, privado, mas também depende desses três setores que movem a inovação do Brasil hoje. Eu acho que CT, startup e empresa tem potencial para fazer a gente virar a chave e conseguir Sim. liderar esse acordo. Outro ponto importante que você colocou agora, Demily, nessa parte de internacional, ou seja, de apoio, é que existem programas, eu vou falar uma palavra que aqui no Brasil se entende diferente, que é o consórcio, né? Lá na Europa o consórcio não tem nada a ver com o consórcio brasileiro, né? Sino o consórcio presa a união de empresas, tá? Instituições, tentando solucionar ou oferecendo uma solução para o cidadão. Com isso, se juntam muitas vezes nesse consórcio uma universidade, uma startup sem experiência, vamos falar assim, mas com um desafio, né, com um mindset bem inovador, e a empresa forte que sim fornece, digamos, esse guarda-chuvas. É muito comum esse tipo de consórcios que tentam aproveitar novamente os fundos da União Europeia. Existe um programa diretamente só para isso que chama-se Horizon, tá? E que, enfim, você pode acessar e pode entrar. É outra forma também para tentar se internacionalizar de uma forma assertiva. Eu fico muito feliz que você trouxe essa informação. Eu acho que a gente tem muito a construir aqui. Tem algumas perguntas no chat, eu vou passar para elas, mas eu adianto que eu estou adorando essa conversa. Poderia passar 3 dias falando sobre o mercado da União Europeia, porque eu acho que a gente tem um mundo para desbravar. Eu vou começar pela pergunta da Larissa. Larissa pergunta: Raul, você acredita que o setor de tecnologia brasileiro já está maduro o suficiente para competir em pé de igualdade nessas licitações europeias ou ainda dependemos muito de proteção governamental? Eu acho com total certeza que sim, a tecnologia brasileira está completamente madura para competir em penas licitações, tá? Por quê? Pelo grado de madurez que eu fui falando também nesta conversa, né? De inovação. Tem uma questão também muito importante, que o brasileiro normalmente ajusta muito bem os valores de preço, né? Nas licitações é muito importante ter em consideração os margens e demais, e normalmente o brasileiro é muito competitivo. Eu posso falar de empresas ou dar exemplos que já tiveram sucesso, na Stefanini. A Stefanini é um exemplo lógico, mas de uma empresa que talvez vocês espero que conheçam, que é a Softplan, né? A empresa do Rio Grande do Sul, que ganhou várias licitações em Portugal, de licitações europeias, mostrando que realmente o Brasil nessa parte é completamente maduro e avançado e não tem nada, desde o meu ponto de vista, que temer na competitividade contra as outras empresas. Então, a minha resposta é sim, totalmente sim. Eu adiciono um ponto no que a Larissa falou. Eu acho que a gente costuma pensar em vencer licitação como uma coisa só a Stefanini vence. Mas eu acho que no Brasil a gente tem um caminho, especialmente para microempresa e pequenas casas que desenvolvem software, que é trabalhar como um fornecedor especializado, ou fazer uma parceria white label, ou ter, por exemplo, um ponto de dev que você possa trabalhar. Eu acho que ir de cara, abrir uma filial e começar a tentar vender na União Europeia talvez não seja uma experiência tão frutífera quanto tentar parcerias que te coloquem ali ou que permitam que você tenha esse contato com a regulação e com a adequação sem necessariamente
ser o dono do chapéuzinho da empresa vencedora. Nesse ponto, Demily, também para acrescentar um pouco a pergunta de Larissa, e por experiência própria, participei de muito projeto, de novo, que a gente chama, aqui no consórcio, tem uma definição que chama-se UTE, União Temporal de Empresas, né? E então o brasileiro pode participar das licitações na Espanha, na França, sempre nesse formato de UTE. O que quer dizer? Que eles precisam, como você falou, fechar uma parceria com um provedor local, e a partir daí ele já pode responder na licitação. Isso é muito importante porque abre o leque de oportunidades. Eu, assim, incentivo a galera a participar das licitações, porque é uma forma de aprender também muito importante. Todas as licitações têm feedback de, no caso de quando você perde, que precisa melhorar. Então, realmente, este ponto também é mega interessante, a gente poderia ficar conversando muito. Mas, sim, de novo para a Larissa, pode ir com tranquilidade nas licitações, sim. A Angela fez uma pergunta que é muito parecida com essa que você acabou de responder. Qual o modelo mais eficiente para entrar na Europa? Parceria local, aquisição ou operação própria? Boa pergunta, né? A Angela fez uma pergunta do milhão, né? Depende muito da estratégia e enfim, do grau de maturidade também da própria empresa. Eu normalmente aconselho sempre fazer uma parceria local, começar sempre com um estudo de mercado que valide que a tua solução tem tração lá, né? Não tem que se iludir, sino que experimente, que participe de suas missões comerciais. Eu acho muito bacana a empresa que antes de tentar a internacionalização vai lá, sente o feeling do país, né, a receitabilidade, né? E a parte de aquisição, claro, é uma parte, obviamente, que pula todos os passos. Então, a parte interessante é uma parte agora mesmo que está em um super crescimento lá. O mercado de M&A tem sofrido um impacto no último ano assim, gigantesco, está aumentando mais, porque as empresas cada vez mais valoram mais essa aquisição de uma forma que economiza tempo e dinheiro da própria empresa. Vou tentar rapidamente aterrissar. Ou seja, as empresas cada vez mais veem uma opção viável, apesar de que seja um investimento maior comprar uma empresa, que tentar desenvolver o time comercial próprio pelo custo atual que tem realmente focar em vendas. Então, ambas partes são muito importantes. Qual é mais eficiente? Aí sim que depende muito da estrutura ou da estratégia da empresa. Se me fossem realmente ficar aí, tivesse que escolher uma, falaria que aquisição, atualmente, pelo grado de maturidade que tem, o impacto da IA, ou seja, por exemplo, vocês vão ver, eu acho, em breve, que vai existir workplaces muito baratos, entre aspas, oferecendo uma prateleira de empresas para serem compradas e fundos de outro lado. Então, esse mercado vai se agilizar e bombar, enfim, de uma forma incrível. Temos mais uma pergunta da Clara, pergunta de casa. Quais as principais barreiras não tarifárias no setor de TIC que o acordo efetivamente derruba para as empresas brasileiras que desejam vender serviços na Europa hoje? Quais são as barreiras, né? Isso. Eu queria começar, enquanto você lê a pergunta na tela, falando uma coisa que me surpreendeu muito no acordo, que é eu vou usar a expressão carinho. O carinho que o acordo tem com microempresas. Então, a gente tem essa ideia de que, de novo, o mercado é inacessível, mas na verdade o acordo foi bem costurado ao longo desses 26 anos, de modo que a régua para grandes empresas não é nem de longe a mesma para empresas que estão entrando. Então, startups e etc. Então, tem esse movimento. O governo do Brasil também tem realizado uma política nesse sentido de fomento à exportação de bens e etc. E aí eu queria saber o que você acha das barreiras não tarifárias, porque a gente só pensa no custo Sim, de exportar. eu acho que, como falei aí durante, enfim, todo este tempinho, a principal barreira que ele derruba, não tarifária, é a questão cultural. É uma questão tipo de mindset que fomenta e incentiva o brasileiro pensar em que realmente ele pode se externalizar, se pode internacionalizar de um jeito, entre aspas, tranquilo na Europa. Então, para mim, mais que
entrando no detalhe, no ponto, né, dessas barreiras que a gente está falando, eu acho que o principal para mim é que derruba um mindset que normalmente, e é como falamos antes, é normal no brasileiro de pensar, não, por que me vou internacionalizar se eu tenho 200 milhões de pessoas? Então, o acordo para mim, né, derruba definitivamente essa parte. É um open-minded, é um exercício para que realmente o brasileiro possa pensar em se internalizar de uma forma tranquila e respaldada por um acordo suficientemente amplo, não? Que garante aí que vai ter uma igualdade competitiva com a empresa europeia. Eu acho que, casando muito com o que você falou, eu leio o mercado europeu como um mercado em que você tem um investimento que acaba sendo muito alto, mas o prêmio é muito alto. Então, você tem clientes com um ticket maior, você tem, às vezes, clientes mais maduros. Se você conseguiu regularizar a tua operação, você consegue exportar em qualquer lugar. Eu acho que a brincadeira que a gente faz é essa. Se você exporta para a União Europeia, você exporta para qualquer lugar. E tem um ponto, Demil, importantíssimo, que é o ponto cambial. Infelizmente, a desvalorização do real faz que uma empresa que fature um faturamento, vamos colocar grande, sei lá, não sei, 100 milhões, 500 milhões de reais, isso transformado em euro, entre aspas, infelizmente não é nada em comparação, né? Então, a oportunidade de você faturar em euros te iguala às grandes empresas, te iguala às startups, porque fatura em euros, e te iguala, pegando também a ponta da outra pergunta, no momento das aquisições e fusões, porque você vai estar faturando uma moeda forte. Não vai ser barato para que uma empresa te compre. No caso que acontece, infelizmente, agora no Brasil, a empresa europeia ou estrangeira usa muito comprar empresas brasileiras porque, entre aspas, é barato pela questão cambial. Deste outro jeito, não. Você se iguala, né, faturando em euros. Não, e para as empresas que estão prontas para fazer essa aterrissagem no mercado europeu é muito interessante, porque a gente fala União Europeia como se fosse mas são vários países que você pode negociar e cada país com uma capacidade de absorção do teu produto diferente. Estamos Então, falando de mais de 20 países com diferenças, quer dizer, e necessidades bem diferentes, como você falou. Tem os países da Nordics com suas necessidades, né? Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, com necessidades que não tem nada a ver com as dos países, digamos, mediterrâneos, de uma Portugal, de uma Espanha, de uma Itália. Então, realmente, essa parte também é bastante rica, né? sim. A gente tem uma pergunta do Albert. Ele está contando que ele participou de uma residência em software promovida pela Softex e concluiu todas as etapas com sucesso. Ao final do programa, sentiu que estava preparado para ingressar no mercado como desenvolvedor júnior. No entanto, tenho percebido que muitas vagas rotuladas como júnior exigem competências mais próximas de níveis pleno ou até sênior. Esse cenário também ocorre em outros países como na Europa? Eu acho que, sintetizando a pergunta, qual o cenário de contratação para as pessoas do Brasil que querem trabalhar lá? Entendi perfeitamente, e boa pergunta, Alberto, e ele acho que falou, enfim, explicou muito bem. Exatamente, o júnior lá está mais próximo para um sênior menos, vamos falar assim. Então, é verdade que as exigências lá são maiores que aqui, bem maiores nessa parte. Muitas vezes também eu, assim, comento, não, com o pessoal, quando o pessoal fala, não, vou para a Europa, cuidado também, né, não se pode se iludir, né. Então, realmente exige uma preparação fundamental também a nível de língua. Temos que contar que, por exemplo, a União Europeia tem, enfim, cada país tem sua própria linguagem, então isso já é uma barreira, é verdade. Mas partindo da base de que o inglês é o vehicular. Então, realmente, primeiro de tudo, ter um inglês excelente. Essa é a parte realmente principal de tudo. Sem inglês excelente não vem nada depois. Então, essa é uma parte principal. E depois a parte formativa, obviamente é importante também, né? Às vezes sim que existe esse gap, como ele fala bem, e sim, esse cenário, infelizmente, acontece em toda a Europa. As vagas júnior, na verdade, não são vagas júnior, são vagas mais, como falei, uma sênior menos um early sênior, né? Não é um júnior que sai da faculdade e fiz práticas por 6 meses e te vão contratar. Não. Júnior lá já é um pouquinho mais com experiência profissional. E aí esse, bem comentado por Albert, tem esse gap.
Eu acho que a troca, ela é um pouco parecida. Quando a gente fala um pouco sobre o cenário de empregabilidade no Brasil e a gente coloca isso no estudo como uma das dificuldades, eu acho que o profissional que vem da Europa como júnior consegue se realocar muito fácil como sênior no Brasil, Sim. justamente por esse nível de maturidade. Então, quem está ali já opera num cargo com um nível de carga de trabalho mais complexa, vai ter facilidade de trabalhar no mercado brasileiro e nesse cenário de acordo vai conseguir ser uma das pessoas que norteia a direção da empresa. Você consegue unir essa tua experiência. Comentário para não ser aí que tem a vibe um pouco negativa, né, que falamos, Emily, que pelo contrário, eu acho que o brasileiro tem uma vantagem competitiva a respeito do europeu, que é o grado de motivação e de capacidade de colocar, não sei se é o sofrimento é a palavra, mas mais resiliência, né? O brasileiro é mais resiliente que o europeu, está acostumado a outro tipo de dificuldades e eu, obviamente, trabalhei com brasileiros, trabalhei com romenos, com espanhóis, com franceses, sempre vi que o brasileiro é muito mais proativo que o europeu e isso cada vez mais as empresas europeias valorizam muito, né? Essa proatividade e essa resiliência, né? Que é cultural, é próprio do país, né? O seu dia a dia, em teoria, é mais complicado que lá, então te faz ser mais resiliente, né? Uma resposta rápida agora para José Franco. Ele está perguntando para migração de carreira 40 mais, tendo cidadania ou residência, é possível na Europa? É possível, mas está difícil. Está difícil porque eu tenho também, estou nessa faixa etária, de fato decidi empreender, em vez de continuar, sair da Stephanie por decisão minha, né? Mas decidi empreender com minha própria consultora ao invés de um mundo corporativo, pelas essas próprias dificuldades. Existe uma tendência de uns 2 anos para trás que a maioria de executivos nessa faixa etária estão empreendendo sozinhos em vez de querer entrar no mercado corporativo. É um bom momento para empreender, eh, por todos os questionamentos que a gente está vendo também. De novo, o impacto da IA faz que a gente se iguale. Agora mesmo um escritor, uma pessoa freelance com bem formado e com soluções de IA, sei que se iguala a um estúdio de 15, 20 pessoas, né? Então, realmente é difícil e a tendência agora é ir para empreender, em vez de tentar se reincorporar ao mundo corporativo. Eu vou usar a pergunta do José Franco para fazer uma propaganda do Brasil 8 Plus. Então, hoje a gente trabalha, eu acho que primeiro num cenário em que empreender é uma das soluções. Eu acho que é muito difícil você empreender sozinho, apesar de Sim. você ter, sei lá, cidadania ou residência num país que não é o seu. E essas ações que a gente promove aqui, de soft landing, de participação de feira, participação de evento, é um pontapé para a sua internacionalização, sendo uma startup, sendo uma grande empresa, sendo um ICT. Então, José Franco, a minha dica para você seria, caso você opte pela criar sua própria empresa, buscar ferramentas que o governo brasileiro fornece, não só o Brasil Ed Plus, para fazer isso da melhor forma possível e diminuir um pouco o impacto de entrar num mercado tão complexo. E a última pergunta: qual o seu conselho para startups, empresas e ICTs nesse contexto? No contexto da União Europeia, no contexto da abertura desse mercado para o Mercosul? Bom, o contexto assim, eu acho que ter disciplina, colocar um foco, se realmente quer ir para a Europa mesmo, como você colocou muito bem, Emily, se apoiar em programas como o de vocês, que eu acho excelentes. Então, eu concretaria falando em ter foco, se realmente decidir, ok, vou ir para a Europa, minha solução é escalável, está focada para a Europa, usar programas como o de vocês, e ter, quando falo disciplina, uma metodologia que limite risco. Como a gente falou, faz um estudo de mercado, se apoia também em outros parceiros locais, mas valida realmente que tua solução pode ter sucesso lá. Faz muito, vai nas férias. Acho super importante, antes de nada, participar, como a gente falou, né? Nessas férias ou roadshows, porque você vai ver realmente ao vivo, né? Ao vivo e a cores, como vocês falam,
a aceitabilidade ou não de tua solução, né? Então, acho que para startups é importantíssimo participar dessas missões comerciais, dos eventos. Por exemplo, agora tem um evento em Madrid muito importante, que é o South Summit, hermanado com o de Porto Alegre, né? Então, esse tipo de eventos são, para mim, o primeiro passo essencial, para sim ou não, né? Para ver realmente o feeling. Eu acho que foram essas as perguntas. Repito que eu passaria umas 2 horas falando sobre a União Europeia. Eu acho que a gente ainda não aprofunda tanto. Para quem ficou curioso, para quem quer saber mais, a gente tem o link do estudo aqui nas redes sociais da Softex. Eu acho que as meninas também comentaram aqui, então, por favor, acessem o estudo, leiam. Se vocês tiverem dúvidas, José, se você avançar com a sua ideia de uma startup, precisar de ajuda para internacionalizar, o Brasil 8 Plus está aqui para fornecer essa ajuda para empresas brasileiras, startups brasileiras e CTs. O mercado europeu é um mercado assustador, mas vocês não estão sozinhos. Estamos aqui, temos consultores maravilhosos como o Raul. E contem com a gente. Eu espero que esse momento de contato volte a acontecer várias vezes. Muito obrigada por quem veio, quem passou um tempinho com a gente. E bom almoço no Brasil! Bom, obrigado, Demily, obrigado a todo o pessoal, né, pela assistência e, como você falou, também poderíamos ficar aqui 2 horas. É um tema apaixonante e muito amplo, né? Realmente não, 40 minutos não dá para tocar todos os temas que tem. Mas prazer, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Raul. Obrigada. Até.